passei a fazer consultorias de cardápio e era sommelier em restaurante, até que veio a pandemia. Né? Quando veio a pandemia, que entrou na pergunta quando eu tive o Eric, eu perdi o meu trabalho, eu perdi meu emprego na pandemia. Então eu fiquei, os restaurantes fecharam, eu não fazia mais nada em termos de consultoria, eu não tinha mais meu trabalho de sommelier, tal, e me vi com um menino nascendo. O Eric nasceu em novembro. Em fevereiro, eu e a Dani, a gente já vinha pensando aqui o que podia fazer, vamos pensar o que fazer. Conheci um cara na época que ele era sushi man. E foi aí que eu cheguei para ele e disse, bicho, vê, cara, eu tô com um filho aí batendo na porta, sei que tu é sushi man, eu sou bom em business, eu consigo fazer um bom relacionamento aqui. A gente podia mostrar o seguinte, pra gente fazer uma graninha extra, nada demais. A gente fazer uma extra, tu faz o sushi e eu vou vender pra gente. Foi assim que começou a Taiko. Eu e a Dani. Chamou esse cara e tal. E aí começou. A Dani ficava com a parte, que até hoje, ela faz a parte de mídias e a parte de divulgação, financeiro, né? Toda a parte de mídia, financeiro, normalmente contato, ela fala Instagram, essas coisas. É com ela quem resolve, né? E eu fiquei, na época, com esse meu parceiro, só acompanhando. Certo. Só que aí eu sempre fui um cara muito estudioso relacionado a essa parte. Eu tive vários restaurantes e eu sempre fiz muito curso também antes de abrir meus restaurantes. Ok. Não só o curso de sushi, mas eu fiz muito curso de cozinha. Então você já estudava isso antes, tá? E eu sempre fui um cara muito mão na obra. Então, assim, chegava a ponto no meu restaurante que eu tava sempre com a mão na massa lá. Então, se o bar estava muito cheio, eu estava sempre fazendo drink para poder a gente desafogar o bar. Se a cozinha ficava louca, eu entrava na cozinha para ajudar os chefes. No Brasil era diferente o fato de que no Brasil eu tinha consultoria de bar, meu business era gigante na época lá. Então eu tive a parte de minha cozinha, a gente tinha equipe gigante, eu tinha chefe responsável por montagem de cardápio, até porque meu restaurante na época era self-service. A boate que era cardápio à la carte. E aí o cara ficou na parte de sushi, eu fiquei aprendendo com ele durante uns meses, né? E fiquei estudando, fazendo curso online e o YouTube, que é o maior professor para mim hoje em dia. É verdade, cara. O YouTube, cara, tudo que você quiser. E aí, uma hora chegou que eu e esse outro parceiro, a gente não conseguiu mais ficar junto, cada um se enveredou para um lado, e eu decidi manter a Taiko. Eu decidi continuar a Taiko. Já era nome, Taiko? Já era tudo. A gente já iniciou com o nome. A gente, na época, fez brainstorm. Por que Taiko? O que é o nome? Taiko é um tamborzinho que tem da cultura japonesa. Veio lá daquele índio, lá daquele prédio. Do pet da cobrinha. O prédio da cobrinha. Ele falou, vou lembrar do menino. Vou pegar um tamborzinho japonês. Botar um tamborzinho. Exato. É um instrumento tipo um tamborzinho, assim, falando grossamente, mas é tipo um tamborzinho que é da cultura japonesa. Legal. E aí, num brainstorm que a gente teve, procurando nome, procurando estilo, a gente encontrou o nome Taiko e a gente buscou mais o estilo brasileiro, que foi uma lacuna que a gente encontrou. Na época, a gente não só queria encontrar uma veia legal para a gente acertar, mas a gente também queria algo que faltasse para a gente. Então, a gente sempre foi fã de sushi, eu sempre fui fã de sushi, e disse, pô, a gente não está tendo aqui um sushi legal, sushi estilo nosso paladar. É isso mesmo. Vamos adequar, vamos fazer alguma coisa parecida? Acho que eu tenho que provar para ver se esse troço é bom mesmo. Vamos já. Já, Juliana. Já a gente vai interromper o programa e tudo. Uma coisa que você bateu aí que eu acho fenomenal. E isso é realmente o problema. Você descobriu esse... Aí realmente foi tua percepção perfeita. Falta o sushi estilo brasileiro aqui. O que é o sushi estilo brasileiro? Me explica o que eu sinto falta, porque eu sinto falta. Não sinto mais, mas agora eu... Beleza. O que acontece? A gente é um formato chamado fusion, né? O que é o fusion? É uma forma que a gente tem de adaptar uma cultura, uma culinária de outra cultura. Então a gente a Taiko Sushi, a gente é um sushi fusion, que a gente passou a adaptar para o paladar América do Sul mais brasileiro, né? Vamos dizer assim. Então a gente traz esses fritinhos. Esse sushi frito, por exemplo. Isso não existe, numa cultura japonesa não existe. Isso é algo mesmo que foi criado pelo brasileiro. Então, o brasileiro, o hot, né? O brasileiro é enlouquecido pelo hot. Então, a gente, com certeza, tem que aplicar o hot. Tem que ter hot. Né? Toda a parte de mistura com cream cheese. Verdade. O normal da cultura japonesa, talvez usem cream cheese. Será que usam? Mas, assim, hoje em dia, muita coisa até... Mas, assim, o pesado do cream cheese realmente a gente só traz no sushi mais brasileiro ou no sushi da América Latina, vamos dizer. Porque tem
Um ramo do sushi também, que é não só do brasileiro, mas como no geral da América Latina, que é diferente do brasileiro também. Entendi. Né? Eu digo assim, o hispano, porque meus amigos hispanos, mas eu digo sushi hispano. Sim. Ele é diferente. Justamente, é um sushi latino. Exato, é um sushi latino, um fusion. A gente é. adapta realmente Gostei, pro paladar da gente. gostei. Mas por que o americano não Fusion. tem isso? Porque aqui é difícil. Cara, é difícil. Vou dizer Uma você, inspiração. 90% dos nossos clientes é América Latina. Imagina. Os outros 10% é misturado. É mesmo? O americano em si, ele não gosta muito do cream cheese, ele não gosta muito dessas coisas melada, vamos dizer, do molho. O molho, Por exemplo, eu não alguma acredito, eu coisa não em entendo cima. como é que a grande maioria, não todos, mas a grande maioria dos americanos não gostam de leite condensado, cara. Como é que é isso, Sabe? gente? Não dá. Aquele dá. bolo estilo brasileiro, Não, que é não gosto. Brigadeiro, molhadinho, cara. molhadinho. Não gosto nada disso. E a mesma coisa com sushi. Então, eu tenho amigos já mandando bastante coisa para eles, assim. Peço sempre as dicas e recomendação, né, opinião. E o principal ponto que eles batem comigo é em relação ao cream cheese, cara. É mesmo, É cara. mesmo? Em Engraçado, relação isso eu ao nunca pensei nisso. Assim, que eu vou te ser sincero, eu nem sou tão fã. Gosto de cream cheese, gosto, mas não é o que eu me prefiro. Mas até, por exemplo, o sushi de salmão ou o sashimi de salmão. Você vai em vários restaurantes americanos, cara, é um espatacão assim, um negócio grosso. Não é? O corte é esquisito, cara. Cara, também isso é É. outra. Mas assim, o que acontece é que, culturalmente, o rolo do sushi ele é cortado em 8 pedaços. Certo. Lá eles cortam em 3. Tá? Então, assim, ele sai grande. A gente corta o sushi em 10. Tá vendo? Aí, por quê? É mais pelo gosto mesmo, pelo paladar dos nossos clientes. A grande maioria dos nossos clientes são mulheres. A gente tem, vou dizer, dos meus 100% de clientes, eu acho que 95% dos meus clientes são mulheres. Sério, cara? E a grande maioria pede para que sejam peças pequenas. Então, não só por isso, mas assim, mais pelo estilo mesmo do nosso paladar, a gente corta em 10. Eu quase que eu fiz a boca Você de como vê, é que é cara, de 8 eu pra tenho- 10. Só tem eu tenho diferença da boca, né, que você comeu. Eu queria muito que minha esposa estivesse aqui até para poder dar, porque assim, a minha esposa chegou tem um pouquinho mais de um ano aqui, né? E ela, a gente ia muito ao Brasil, tanto que ela fala, a primeira coisa que ela quer fazer no Brasil é comer um sushi. O sushi. Normalmente, quem ama sushi, que pisa no Brasil, é a primeira coisa que quer fazer, cara. E ela assim, ela fala, a gente tentou todos, cara. Você imaginar tudo, a gente tentou. Porque ela gosta, eu gosto. A gente tentou todos os. Cara, quando pediu um taiko, aí ela falou: esse. Uma coisa que a gente sente falta aqui, por exemplo, é da manga. Por exemplo, no Califórnia, que eu não gosto de manga. E não tem manga, vem abacate. Por que é isso? Cara, o abacate, no geral, a gente bota no cardápio porque a gente tenta acertar todos os paladares. O abacate, culturalmente, aqui é muito famoso em tudo. É verdade. Então, a gente não só criou receitas, como a gente também copiou receitas do mundo. Entendeu? Como todo sushi tem, aquele mesmo rolo, a gente também tem. Então, um deles é o que vem com cobertura de abacate, sabendo que a gente está aqui e que aqui a cultura realmente busca um pouco dessa parte da culinária. É verdade. Então, a gente traz abacate. Até vi um dia desse, uma entrevista lá, um podcast do Neymar, não era nem podcast, era uma entrevista do Neymar falando, pô, chega lá nos Estados Unidos, lá só tem abacate nos cantos, e é verdade. Brasileiro que Chegando reclama. aqui, o brasileiro reclama e todo canto que tem abacate, se é na salada, se é no taco, se é no sushi. E como a gente é fusion, a gente vai, logicamente, adequar e vamos trazer para o paladar daqui. O americano gosta muito. Então, já que os americanos não são 100% fã do nosso sushi ainda, a gente está sempre tentando adequar para fazer com que eles amem cada vez mais. Faz sentido, total. Então, a gente está buscando essa parte, não só na parte externa, como a gente também tem receita com abacate dentro do rolo. Entendi. Então, é mais ou menos essa a ideia de E trazer a manga? abacate. Por que não tem a manguinha? Cara, a opção, nosso cardápio, é uma fruta tropical, que aqui não é que seja difícil de encontrar, mas ela existe, mas não é das mais fáceis. E acabou que no nosso cardápio é meio complexo, no final das contas, que a gente, quando monta um business, a gente tenta enxergar o que é que vai ser bom para iniciar, depois a gente começa a adequar cardápio. Hoje a gente não conseguiu ainda botar uma manga, por exemplo, Entendi. porque não é... Eu nunca tive uma pessoa me pedindo um Califórnia com manga, por exemplo. Só é o Gabriel que é do contra. Então, não, mas acontece, eu sei que acontece. Imagina, tem a gente... brasileira gosta de Então, lá no Brasil é muito comum, mas aqui eu nunca tive. Eu sei que tem gente que gosta, mas nunca chegou ninguém pra mim e fez, pô, tem como tu fazer isso com manga? Eu talvez até fizesse, sou um cara que eu fico sempre querendo. Então eu tô te pedindo, cara. Olha aí, tá vendo? Pra você vai rolar. Eu não sei se sábado, amanhã, mas vai rolar. Pode Gabriel tá deixar muito que eu lhe cuidado. preparar uma Cara, coisa. porque, tipo, vou te falar, sinceramente, nem que se fosse uma coisa sazonal, que, pô, tá na época da manga, vamos fazer agora. Aproveite, durante esses meses, vai ter. O mês da manga vai ter coisa com manga. Talvez seja legal, cara. Não, a ideia é boa. Os sedanos, já vamos passou procurar pela os cabeça da gente. sedanos. Sempre existe aquela dificuldade, cara. A gente aqui, sempre, cardápio estabelecido. Vez por outra, a gente faz a alteração do cardápio, né? Para estar sempre inovando, buscando o melhor.
Mas é sempre complicado, tá sempre adicionando coisas novas no cardápio, Sim, e tá fé naquela mudança. Entendo. Então, desde que a gente estabeleceu um cardápio, a gente... No começo, há 2 anos atrás, a gente tá com ataque tem 2 anos. 2 anos, no começo, a gente chegou a botar uma receita com manga, mas a gente retirou ela do cardápio. Quem é o carro-chefe hoje em dia? Fritinho é carro-chefe, Hot Road, a gente é carro-chefe, os enroladinhos do Joy Sack é carro-chefe. Temaki da gente também, a gente vende pra caramba, até porque na quarta-feira a gente tem o clone do Temaki, então ficou bem famoso. Esses com pasta aqui, esse aqui, o Miami Heat, que eu trouxe pra vocês, é o meu preferido também e é um dos mais vendidos.